E vamos lá para mais um react que eu tô muito ansioso para fazer, que é Dr. Sebi, o fisioterapeuta que curou o câncer e foi envenenado na prisão por isso, do canal Fatos Desconhecidos, se eu não estou enganado, exatamente. Canal Fatos Desconhecidos. E vamos usar esse react de desculpa para falar um pouquinho sobre divulgação científica e canais de curiosidades no YouTube aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Desde que Imhotep, o sacerdote do faraó, Djoser deixou como legado um tratado com 48 casos médicos, com diagnósticos e possibilidades de tratamento. A ciência médica não parou mais de evoluir no estudo. Para aqui só um pouquinho no começo. Eu sei que eu paro demais, tá? Desculpa por isso, mas é meu jeitinho ninja. Eu tô tentando não parar tanto agora nos reacts para deixar passar bastante tempo. Mas eu acho interessante como a Fatos Interessantes evoluiu assim por um. Porque faz muito tempo que eu não assisto vídeo deles, mas geralmente eles estavam fazendo aqueles vídeos que tem alguém falando de fundo e meio que imagens aleatórias passando, assim, né? E nada contra esses vídeos, mas esses vídeos são mais, vamos dizer assim, o foco da produção tá mais no texto e menos na ambientação e tudo mais. E agora eles têm um cenário, um estúdio bem da hora, assim. Inclusive, o moço aí que tá falando tem uma voz bem imponente, né? De documentarista, de radialista. E é interessante ver essa evolução, né? Porque Fatos Conhecidos era lá uma página lá de trás do Facebook que foi evoluindo e hoje em dia virou um canal de YouTube. Eu acho que eles têm no TikTok, deve ter também, né? Falando sobre curiosidades e tudo mais. Mas só um parênteses que eu acho interessante ver, principalmente na internet, a evolução dos conteúdos e a evolução dos canais, né? Dos inúmeros casos de saúde que frequentemente surgem. A busca pela cura das doenças tornou-se obsessão em certas épocas. Fosse por ordem de algum governante, fosse pela simples vontade de ajudar as pessoas. Mas nem sempre a boa vontade de uns é vista de forma positiva por outros. Para alguns, homens que tentavam aliviar a dor das pessoas, tratando todos os tipos de doenças, poderiam ser também uma ameaça aos seus interesses. Isso inclui indústrias farmacêuticas que, no início do século XX, precisavam sobreviver com a venda de seus químicos. Um dos homens que tentou colaborar para a cura do câncer, por exemplo, foi o psiquiatra e sexólogo austríaco Wilhelm Reich, que, apesar de causar bastante polêmica em sua época, desenvolveu uma máquina que, segundo alegava, tinha a capacidade de capturar partículas de energia cósmica, que ele descobriu e chamou de orgônio. A máquina, batizada de caixa orgônica, acumulava essa energia e a pessoa enferma era posta sentada em seu interior para receber o tratamento. Segundo o médico, sua máquina era capaz de desintegrar bactérias e células cancerígenas. Mas, apesar de testemunhas alegarem a cura, Reich acabou sendo processado e preso. A FDA considerou as experiências com o orgônio uma fraude de primeira magnitude. E todos os registros, inclusive a caixa orgânica, foram destruídos. E só para a primeira pausa, só para falar. Sempre quando a gente fala de teoria das conspirações, existe alguns padrões que a gente consegue ser reconhecido. Você vai ver que o vídeo ele começa bem tranquilo assim, dando um panorama histórico, puxando referências sobre doenças e falando, e começa a tratar de um antagonismo, né? Sempre teoria da conspiração sempre tem antagonismo, se a gente for perceber. Nós contra eles, sempre tem um inimigo em comum, né? Sempre tem uma questão em comum.
E quando a gente fala de teoria da conspiração envolvendo saúde, envolvendo tratamentos de doença, o vilão sempre que tem o alvo, né, nele, é a indústria farmacêutica, que não é nenhuma santa. E, inclusive, dentro do capitalismo e dentro dos negócios, nenhuma indústria é santa. Toda indústria está visando lucro, monopólio, oligopólio e tudo mais. Eles querem eh, a soberania das suas empresas, das suas marcas, como qualquer outra empresa. Não é sobre valores morais isso. Mas é interessante como essa figura da indústria farmacêutica quer conseguir o monopólio e não quer que curas sejam descobertas. Como se a indústria farmacêutica fosse um ente só. Como se a indústria farmacêutica não tivesse vários tipos de organizações com desejos antagônicos. Como se não tivesse a Neoquímica, a Bayer e tantas outras que não são a mesma indústria. São indústrias que competem entre si e tem conexões entre si ou não, ou tem rixas entre si. É interessante como colocam a indústria farmacêutica como se fosse um ente, assim como em outras teorias da conspiração. Sempre tem um ente que é um monólito, uma coisa coerente, junta, que está conspirando para alguma coisa, né? A gente tem as conspirações com os judeus, como se os judeus fossem um grupo um único grupo, né? Mas dentro do próprio judaísmo tem várias divisões e eles não muitas vezes brigam entre si. Indústria farmacêutica é a mesma coisa, Illuminatis, né? É, Opus Dei, a gente. Teoria da conspiração sempre começa com esse antagonismo e elegendo um vilão. Aqui eles vão eleger a indústria farmacêutica como vilã. E de novo, não se trata de falar que a indústria farmacêutica é boazinha, não. Nenhuma indústria é boazinha, mas se trata de falar que teoria da conspiração são perigosas e muitas das vezes a gente identifica uma realidade, mas justifica ela e propõe soluções que não fazem sentido. Então, eu acho que aqui parte de uma identificação correta, de identificar que a indústria farmacêutica tem interesses. Realmente, a indústria farmacêutica tem interesses. Só que aí, em vez de a gente continuar na materialidade das coisas e tentar entender quais são os interesses e tentar entender que a indústria não é um ente só, a gente dá 180 e vai pela rota da conspiração, que é a indústria farmacêutica é um ente e tem conselhos à noite, na madrugada, em mansões na Europa, onde tem uma mesa redonda e todos os presidentes das indústrias farmacêuticas sentam e se reúnem e falam: a gente descobriu aqui a cura para essa doença que vai não vai nos conceder royalties e fabricação de remédios até o final da vida e nossa indústria vai ser a multimilionária para isso. Mas eu acho que é melhor a gente não liberar não, porque a gente vai parar de vender outros remédios. Como não faz sentido, sabe? A indústria farmacêutica ganha com cura, ela não perde com cura, porque é só você ver, porque você tem patentes, você tem tecnologias que são desenvolvidas. Só você ver, a gente viu na realidade a corrida pela vacina. A corrida pela vacina, ou seja, um tipo de substância que vai fazer com que as pessoas tenham menos sintoma ou até não tenham sintomas da doença, da Covid, foi uma corrida entre empresas e indústrias farmacêuticas para quem tinha a primeira vacina, quem ia vender primeiro. As empresas foram até atrás de países, né? A gente viu a caso da Pfizer, que veio atrás do Brasil, porque queria que o Brasil fosse o case de sucesso para vacina. Mas por que eles vão vencer vacina se eles podiam ter pesquisado medicamentos, né? Nessa visão, né? Que dão para a indústria farmacêutica conspiracionista. A indústria não ia ganhar muito mais se a doença continuasse rolando e você vender só remédios? Não, não é assim que funciona. A cura pode trazer muito lucro para essas indústrias também. E se você tiver a cura, imagina que a indústria descobre uma cura para o câncer. Imagina quanta grana, quanto dinheiro no nosso mundo capitalista eles não conseguiriam tirar dessa cura para o câncer, né? Mas já estou me adiantando, vamos voltar pro vídeo. Reich morreu de forma misteriosa enquanto estava detido no presídio Lewisburg. Só falando sobre essa caixa de argônio, não sei dizer, posso até pesquisar depois e fazer uma edição no vídeo trazendo alguma
Mas não vou pesquisar agora que eu tô reagindo, né? Não vai quebrar a reação no meio. É, não sei dizer sobre essa história, mas eu gosto dessas teorias conspiratórias que destruíram todos os arquivos, mas tá aqui a gente contando toda a história. Essa história que deveria ser secreta porque destruíram todos os arquivos. Eu acho que não destruíram todos os arquivos, né? Essa história de alguma coisa vazou, né? Mas vão falar, não, foi um informante dentro das forças militares e tudo mais. Que vazou essa história, é a verdade. No estado da Pensilvânia. Outro homem que infelizmente teve um destino semelhante e que é o tema principal deste vídeo foi Alfred Darrington Bauman, também conhecido como Dr. Sebi. Bauman nasceu em 1933 em Ilanga, Honduras, e aprendeu sobre cura com ervas e práticas tradicionais relacionadas com seus avós. Dr. Sebi tornou-se um herbalista e curandeiro naturopático que dedicou sua vida a ajudar as pessoas a recuperarem sua saúde através do poder da natureza. Sua história de vida é uma inspiração para todos nós, pois ele superou muitos obstáculos e adversidades para se tornar um dos curandeiros naturais mais renomados do mundo. Mas a maneira como Sebi iniciou sua carreira como curandeiro é bem interessante, pois o desejo surgiu a partir de suas próprias enfermidades. O hondurenho sofria de asma, era diabético e, como consequência, tinha impotência e um grau considerável de deficiência visual. Ele se decepcionou com a medicina ocidental convencional e, por isso, consultou um fitoterapeuta mexicano chamado Alfredo Cortés, que disse a Sebi que ele estava prestes a morrer. De volta a Honduras, Sebi passou a tratar de si mesmo. Daí, partiu para o tratamento e a cura de doenças de outras pessoas e, aos poucos, ficou conhecido na região. Só parando aqui, porque assim como falei que se faz antagonismos, outro antagonista foi. Esse antagonismo agora, não que foi outro, foi criado outro, mas começam a jogar conceitos e gerar antagonismos de novo, né? Dessa vez com medicina alternativa versus medicina ocidental, ou medicina alopática e medicina fitoterápica. É sempre importante dizer que sim, é, plantas medicinais, plantas, uma série de ervas, elas podem sim produzir substâncias químicas que têm efeitos curativos ou aliviar sintomas. E muitos remédios, inclusive, muitos remédios que nós compramos na farmácia são baseados nisso. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que esse remédio não quer dizer que a planta é menor que o remédio é maior que a planta. Mas é que muitas vezes esses remédios passaram por uma série de testes e conseguiram isolar a substância de uma planta ou de alguma espécie natural, alguma erva, e condicionou isso numa série de testes, e foram feitos testes que provaram a eficiência dessa planta, e depois a gente consegue provar que essa planta funciona realmente, e o remédio, por consequência, também funciona realmente. O problema é quando a gente tem uma série de curas, uma série de plantas e uma série de ervas que são utilizadas e não se comprovaram eficientes, ou pelo contrário, até se comprovaram não eficientes, certo? Então, é muito complicado isso, porque não que tudo tem que estar dentro da ciência, dentro de um comprimido, mas é importante que a gente tenha segurança dentro de um assunto tão complicado que é saúde e medicamento. Então, essas pessoas que trabalham com curas alternativas, trabalham com medicina alternativa, ou herbalista, como ele falou, deveriam se propor a testar dentro de um modelo, dentro de um método, e não no sentido de mudar o nome da sua cura, não no sentido de levar a sua cura para uma industrialização farmacêutica,
mas que ele mesmo consiga colocar em evidência que a cura dele funciona e que ele consiga trazer segurança para as pessoas que se consultam para ele e para ele mesmo. Porque é muito problemático a evidência anedótica e o efeito placebo. O que é isso? Evidência anedótica é uma evidência que aconteceu pessoalmente na sua vida, na sua subjetividade. Então, quando eu era criança e eu caí de bicicleta, um amiguinho meu pegou um pedaço de folha, esfregou no meu joelho e melhorou o meu machucado. Então, isso é uma referência anedótica. Isso não é uma referência que me dá uma comprovação de que essa planta funciona. Por quê? Porque a gente sabe sobre o efeito placebo. O que é o efeito placebo? O efeito placebo é ingerir alguma medicação, passar sobre algum tratamento, e por algum motivo que a gente não sabe explicar muito bem ainda, o nosso corpo reage àquilo e a gente acaba tendo uma melhora. Mas não é uma melhora que veio daquela substância, daquele tratamento que a gente realizou, que a gente tomou. Mas é uma memória que vem por questões psicológicas. Tem casos de recuperações que realmente a ciência não consegue explicar e aconteceu. Mas não quer dizer que por eu ter me curado, nesse exemplo hipotético, o meu joelho ter melhorado, é que aquela planta é 100% confiável. O que eu preciso? Eu preciso fazer testes. Preciso pegar várias outras pessoas que machucaram o joelho, pegar essa planta e passar essa planta naquele lugar e ver se aquilo realmente funcionou. Daí eu pego um grupo controlado, por exemplo, vou imaginar que 90% dos pacientes realizaram lá os experimentos, estou simplificando bem aqui, e aquela planta realmente funcionou. Daí, ok, nessa simplificação que eu estou fazendo, aquela planta realmente funciona para machucados. Mas o problema é quando a gente não testa e fica só nos exemplos anedóticos, certo? Porque aí a gente pode estar propagando charlatanismo. Eu não tô falando que é o caso do cara aqui, porque a gente vai terminar de ver o vídeo ainda e eu Ele não sei desenvolveu sobre a um história dele. tratamento que chamou de célula bioelétrica africana, terapia alimentar, e afirmou que poderia curar uma ampla gama de doenças, incluindo câncer e AIDS, bem como uma variedade de condições crônicas e doenças mentais. Seus produtos chegaram. Caramba, acabei de falar 30 minutos, deixei o cara falar 5 segundos e vou parar de novo. Desculpa. Mas aí já perde um pouco, porque, cara, quando fala de curas múltiplas, você já coloca um pé atrás. Porque não pode existir? Putz, cara, porque o que é uma doença? Uma doença é quando o seu corpo, por algum motivo, ele não está funcionando da maneira que ele deveria estar funcionando, e isso prejudica o funcionamento dos sistemas. Então, vou dar um exemplo de uma doença respiratória. Uma doença respiratória, e essa deficiência pode acontecer por uma falha que aconteceu aleatoriamente, pode acontecer por uma má formação genética, ou seja, seu corpo não consegue desenvolver a estrutura como ela deveria ser. Isso pode acontecer por um vírus. Vamos imaginar que você foi contaminado com um vírus respiratório. Aquele vírus entra no seu pulmão. E aquele vírus começa a matar as células do pulmão. E isso prejudica o funcionamento do pulmão. E você vai ter sintomas por isso. Você vai ter falta de ar, você vai ter cansaço, você não vai conseguir captar oxigênio e tudo mais. Isso é uma doença, entende? Um vírus causou um déficit, um problema dentro do seu pulmão. Isso a gente pode falar para intestino, por exemplo, quando você tem uma infecção intestinal. Ou pode ser casos, por exemplo, doenças autoimunes, que é quando as suas células de defesa atacam suas próprias células. Porque o corpo identifica você mesmo como um invasor. É como se fosse um bug do corpo. Cara, essas doenças, elas são diversas, esses vírus. Eles são diversos, eles agem de maneira diferente, trabalham de maneira diferente, contaminam células de maneira diferente. Doença autoimune é uma coisa, AIDS é uma coisa, câncer é uma outra coisa, e são doenças que se comportam de maneiras totalmente diferentes. E é por isso que nós precisamos de remédios diferentes, porque o remédio precisa estar adequado ao tipo de funcionamento que aquela doença tem. Então, um remédio que vai combater todas as outras doenças não faz sentido
com a biologia e com o conhecimento biológico que a gente tem atual. Para se fazer sentido, a gente teria que ter um todo outro conhecimento de como é a biologia das coisas. Porque, cara, AIDS, a gente tá falando de vírus. Câncer, a gente tá falando de uma célula mutante, que mutou geneticamente. São duas doenças completamente diferentes. Sem falar da saúde mental, que a gente tá falando de. Pode ser um problema genético, pode ser trauma, pode ser uma questão autossômica. Como que eu vou ter uma cura para todas essas doenças no mesmo remédio, sendo que essas doenças trabalham totalmente diferente, produzem substâncias totalmente diferentes e são combatidas por substâncias totalmente diferentes? E esse que é o principal problema dessas curas milagrosas. E milagrosas aqui não no sentido sobrenatural. Tô falando dessas curas que as pessoas usam substâncias mesmo, né? Porque quando fala de milagre no sentido sobrenatural, a gente tá falando de um campo totalmente incompreendido pelo homem, né? Mas tô falando dessas pessoas que trazem substâncias milagrosas. Esse é o problema das substâncias milagrosas. Chegaram a ser exportados para os Estados Unidos, onde ele também passou a atuar pessoalmente, mas ainda mantendo seu centro de tratamento em Honduras, o Instituto de Pesquisas USHA. Sua atuação em Nova York e Los Angeles acabou chamando a atenção de celebridades como Michael Jackson, John Travolta, Lisa Lopes, Steven Seagal, Ed Murphy, entre outros. Lisa Lopes, inclusive, estava realizando um documentário sobre sua vida e jornada espiritual, na qual o Dr. Sebi desempenhou um papel importante. Mas, dias depois de se encontrar com ele, infelizmente, acabou sendo vítima de um acidente de carro em 2002. Seu sucesso era tanto que o rapper americano Nipsey Hussle, que também era empreendedor, decidiu fazer um documentário exclusivo sobre o Dr. Sebi. Infelizmente, a produção não foi adiante, uma vez que Hussle foi assassinado em 2019. Como nada... Peraí, eles estão supondo o que eu estou supondo? Pensando que eles estão supondo? Eles estão colocando. Eles estão querendo deixar meio implícito que esses artistas foram apagados, é isso? Por que eles estão falando de dois artistas que morreram e tinham um envolvimento com o Dr. Seb? Eles são. É isso mesmo? Tipo, a conspiração chega nesse nível? Mas é engraçado, né? Por que demorou tanto tempo pra apagar o cara assim? Porque ele foi pra fez maior sucesso lá em Honduras. Eu acho que Honduras não é o centro do mundo, mas eu acho que as indústrias farmacêuticas já notaram ele em Honduras, né? Daí ele foi para os Estados Unidos, importou, fez mau dinheiro, teve contato com celebridade e só depois de muito tempo vão apagar o cara, assim, não faz muito sentido. Isso é complicado, isso das celebridades é complicado também. Não culpando as pessoas, mas, pô, ainda mais. Antigamente, infelizmente, a gente não tinha tanta essa informação, mas hoje em dia é problemático essas celebridades que propagam pessoas sem pesquisar, puxar toda a capivara, sabe? A gente viu essa discussão com o caso da Oprah, que veio falar do João de Deus, numa época que o João de Deus já tinha várias denúncias nas costas dele. E é problemático quando a gente coloca em evidência essas pessoas sem checar, sem ter todas as informações. Ah, Léo, problemático por quê? Cara, uma coisa é o seu íntimo, sabe? É a sua visão de mundo, a sua fé e tudo mais. Se você, como pessoa, quer ter uma cura espiritual, quer ter um tratamento alternativo, faz parte da sua individualidade e ninguém tem a ver com isso. Mas quando você é uma pessoa pública que tem voz, que influencia as outras pessoas, você tem que ter cuidado com o que você expõe e tem que ter cuidado com quem você dá projeção. E isso, de novo, é responsabilidade de um mundo onde nós somos uma sociedade, influenciamos uns aos outros e temos uma responsabilidade, e todos nós temos essa responsabilidade. É que pessoas famosas têm essa responsabilidade vezes 10. E faz parte, infelizmente, né? Pode ser chato, a pessoa famosa pode não gostar, pode discordar, mas
infelizmente, assim como ela tem benefícios vezes 10, ela também tem responsabilidade vezes 10, porque ela tem um megafone. Foi lhe dado uma megafone pela sociedade. Passa despercebido, especialmente quando o assunto é saúde pública. A Universidade McGill, localizada em Quebec, no Canadá, analisou os procedimentos do fitoterapeuta e criticou a dieta e a terapia alimentar de Bowman, declarando que eram baseadas na desacreditada dieta alcalina e mostravam desconhecimento. Puta merda, dieta alcalina. Foi esse Lair Ribeiro que copiou esse cara? Nossa, é o mestre Lair Ribeiro. Pra quem não conhece, Lair Ribeiro é um médico brasileiro que propaga essa mesma parada de dieta alcalina, fala que dieta alcalina cura câncer. Inclusive, dieta alcalina, isso sim eu sei, tenho base pra falar, que as outras coisas é tudo novo pra mim. Mas que já matou pessoas, inclusive nos Estados Unidos. Se pá na edição eu coloco aqui a notícia. Mas a dieta alcalina que, além de não curar câncer, além de não fazer sentido, pode causar risco à saúde. E aqui no Brasil a gente tem um baita propagador dessa dieta que é o Lair Ribeiro. Será que o Lair Ribeiro copiou esse cara? Porque muitos dos nossos charlatões copiam gringos, né? O Olavo de Carvalho tá aí pra comprovar isso, que todas as teorias conspiratórias que ele falava era tudo importado de Reddit, de sites gringos por aí. Fundamental da genética. Para efeito de informação, a dieta alcalina é baseada na ideia de que a alimentação pode afetar o pH do corpo, tornando-o mais alcalino, isto é, menos ácido. A dieta sugere o consumo de alimentos alcalinos, como frutas e legumes, e a redução do consumo de alimentos ácidos, como carne e produtos lácteos. Apesar de ser uma dieta alcalina não faz sentido porque ele falou regular o pH do corpo. Qual pH em qual parte do corpo? O corpo tem pHs diferentes em regiões diferentes, certo? Então, por exemplo, a corrente sanguínea, você quer um pH específico para a corrente sanguínea funcionar. Agora, não o mesmo pH que você quer para o estômago. O estômago é altamente ácido. Você quer alcalinizar o estômago? Não. Se você alcalinizar o estômago, seu estômago não vai funcionar para que ele precisa. Vamos lá continuar React, então. Meu fone parou, por isso vai ter esse corte. Meu fone parou no meio do React. Eu tive que fazer esse corte. Será que estão tentando me calar? Será que a indústria farmacêutica, os Illuminates... A quem interessa desconectar meu fone no meio do React? Mas é isso. Tá falando de dieta alcalina, né? Dieta alcalina é pseudociência. É isso aí. A priori, não há evidências científicas suficientes para apoiar a alegação de que ela pode alterar o pH do corpo e prevenir doenças. No início... Então por que vocês estão fazendo esse vídeo, então? E por que vocês estão tratando ele como um injustiçado? Sabe? Por que tá fazendo esse vídeo? Olha, o fisioterapeuta que curou o câncer e foi envenenado na prisão por isso. Sendo que vocês mesmos têm os dados de que a dieta alcalina, por exemplo, é falsa. Então vocês sabem que, quando eu tô falando vocês, é tipo a redação do Fatos Curiosos. Então vai fazer um vídeo só pra gerar clique. E você poderia gerar clique contando a história verdadeira, sabe? Tipo, você pega esse título e coloca um ponto de interrogação no final. Continua sendo clickbait. E você conta a história dele e você fala que era tudo pseudociência e provavelmente a teoria da conspiração. Mas por que dá esse verniz de, olha, tem coisas estranhas aqui, hein? 2 artistas que se consultaram com ele morreram, hein? E esses artistas estavam fazendo um documentário, hein? Morreu, foi estranho. Esse cara que foi perseguido e tudo mais. Por quê? Por que fazer esse jogo dúbio que é problemático, né? Na divulgação de informação e na divulgação de conteúdo científico. Dos anos 80, surgiu uma doença nova, que inicialmente afligia e matava principalmente homossexuais. Essa doença, conhecida como AIDS ou síndrome. Preconceito, isso, né?
Não é que, primeiramente, matava só os homossexuais, né? Porque eles eram um grupo fragilizado e que muitas pessoas não davam atenção, não davam o devido respeito, o devido valor. Então, essas pessoas, por serem pessoas não assistidas, por serem pessoas marginalizadas, não tinham nem o tratamento básico de saúde e por isso acabavam morrendo. Mas contaminava geral nessa época. Mas muitas vezes as outras pessoas tinham tinham um atendimento primário, muitas vezes as outras pessoas não falavam que tinham, porque ficou esse estigma dos homossexuais, né? É, não sei se eu tô sendo pedante, mas é que o jeito que foi falado ali parece. O texto eu acho que foi meio infeliz de frisar isso, né? Sendo que, por exemplo, as garotas de programa sofreram muito com o começo da AIDS também. Porque, de novo, era outro grupo marginalizado, outro grupo que ninguém dava atenção e tudo mais. Mas essas garotas de programa faziam programas e vendiam sexo pra que pessoas? Geralmente, provavelmente para homens heterossexuais. Então, achei meio infeliz o texto ressaltar só essa parte, porque é um. É só um pontinho, mas eu acho que é um pontinho importante, porque é um texto um pouquinho problemático, né? Será que eu estou sendo muito lacrador? Acho que não. Acho que o texto foi problemático, mano. Da imunodeficiência adquirida, como foi comprovado mais tarde, era transmitida pelo vírus conhecido como HIV, ou vírus da imunodeficiência humana. Durante anos, a humanidade viu milhares de pessoas, entre jovens, adultos e até crianças, homossexuais ou não, sucumbindo. Eu acho que eu não fui muito lacrador, né? Porque. Por que, de novo? Caiu até a lente do meu óculos, mano. Meu óculos tá com problema. Ele tá solto. Será que eu corto isso? Caiu até a lente do meu óculos. Caraca, por que esse preconceito no texto de graça? Tipo, o que atrai pro texto? Tipo, não, vamos ver de novo. Porque é totalmente de graça, sabe? Não traz nada pro texto, não é relevante pro texto, mas eles fazem questões de, tipo, colocar de novo, sendo que o próprio texto se contraria, tá falando homens, mulheres e crianças morreram, ele, vírgula, sendo homossexuais ou não. Caraca, mano, o próprio texto sabe que não tem relação com orientação sexual, mas o próprio texto usa isso de artifício pra quê? Tipo, segundo corte no vídeo, porque meu fone desconectou de novo, estão tentando me calar. Não querem que eu fale a verdade, cara. Mas a gente tinha parado em eles falando sobre homossexuais de graça de novo e associando homossexualidade à AIDS, que é uma associação errônea. Pessoas, entre jovens, adultos e até crianças, homossexuais ou não, sucumbirem à doença. Até que veio a esperança em forma de um coquetel de remédios. Contudo, o Dr. Sebi causou uma grande polêmica ao afirmar que o HIV não era a causa da AIDS, além de supostamente levar falsas esperanças aos pacientes usando remédios à base de ervas para o tratamento deles. Em 1987, Não tô entendendo. Fã ou hater? Esse vídeo é fã ou hater? Não tô entendendo. Agora ele fala que o doutor levou a falsa esperança, mas. Eu tô confuso com esse texto. ele foi acusado e chegou a ser preso por prática de medicina ilegal. Por não ter licença para atuar, a Justiça de Nova York deteve Sebi, porém, por falta de provas contundentes, o fitoterapeuta foi libertado. Sebi acreditava no poder. E fitoterapeuta é complicado chamar esse cara de fitoterapeuta, né? Ele é um charlatão. Ele foi um charlatão. Porque ele tá falando que o HIV não é o causador da AIDS. Com base no quê? Ele tirou da onde essa afirmação? Todos nós sabemos que ele tirou da orelha, né? Ele tirou da orelha essa afirmação baseada em nada.
e começou a cuidar das pessoas baseado numa informação mentirosa. O problema não é o fitoterápico aqui. O problema é se utilizar o fitoterápico baseado em mentiras, não em evidências. Poder de um musgo marinho que ele havia descoberto e sobre o qual falava constantemente em suas palestras. Segundo ele, aquele pequeno e fino talo de musgo era um poderoso energético para o organismo. Em um vídeo gravado durante uma de suas palestras, Seb defende o uso do verdadeiro musgo marinho, além de explicar a diferença entre o verdadeiro e o falso musgo. Segundo ele, os cientistas ainda não haviam compreendido a diferença entre o musgo marinho e outras plantas que naturalmente fazem o iontoforese, que é a habilidade que certas plantas têm de converter uma substância sólida em líquida. Conforme afirmações de Seb, o musgo marinho faz tudo isso. Porém, com uma diferença, já que possui brometos de iodeto, fósforo e todos os minerais necessários e benéficos para a glândula tireoide e do sistema imunológico. Além disso, Mas a tireoide não tem nada a ver com HIV. a planta proporciona energia para o corpo. O fato é que Seb criou uma dieta especial, consistindo em alimentos orgânicos e naturais, sem açúcar, sem produtos lácteos e sem carne. Ele acreditava que essa dieta ajudava a eliminar as toxinas do corpo e fortalecia o sistema imunológico, permitindo que o corpo se curasse naturalmente. Seb também desenvolveu uma série de remédios naturais para ajudar a tratar uma variedade de doenças, incluindo diabetes, herpes, câncer, asma e AIDS. Muitas pessoas que seguiram seus ensinamentos e sua dieta afirmam ter se curado de doenças crônicas e ter melhorado sua saúde geral. De novo, referências anedóticas. Primeiro, esse muitas pessoas é problemático. Muitas pessoas aonde, quando e como. Por isso que a gente precisa de um estudo controlado. Essas pessoas, primeiro, estavam diagnosticadas realmente com essas doenças? Ou elas se autodiagnosticaram? Uma coisa que acontece muito. Segundo, essas pessoas fizeram tratamento medicinal junto com o tratamento alternativo? Isso acontece muito. E muitas vezes elas se curaram porque o tratamento médico funcionou. Essas pessoas realizaram mesmo essas etapas? Essas pessoas realmente estavam com essa doença? Ah, tá duvidando do que a pessoa falou? Não é questão de duvidar, é questão de ter um controle. As pessoas às vezes não têm a doença que elas imaginam que têm, não tem o diagnóstico oficial. Tem pessoas que mentem, tem pessoas que manipulam, tem pessoas que aumentam. Então é complicado, por isso que a gente precisa de um estudo controlado, um estudo clínico, para isolar essas variáveis e eu ter segurança dos resultados que a gente está vendo, certo? E isso pode ser feito, pode ser conduzido por laboratórios e tudo mais, inclusive pelas indústrias farmacêuticas, que inclusive foi jogado lá no começo, né? Esse baitzinho da indústria farmacêutica, mas não voltou, né? Só foi um bait. Ou vai voltar no final. Seb foi um autodidata. Fez experiências com várias plantas e ervas medicinais no próprio corpo, incluindo cogumelos e combinações de remédios. Fez diferentes tipos de dietas até encontrar o que ele chamava de dieta alcalina curativa ou terapia alimentar de células bioelétricas africanas, incluindo justamente o musgo marinho. Um bom nome, inclusive escritores de ficções anotem esse nome, porque é um ótimo nome para um conceito meio futurista, enigmático de uma sociedade perdida, assim, tá ligado? Tipo uma Atlantis, assim, não, essa sociedade criou essa teoria da cura bioelétrica. É bonito, não? O cara manja de marketing. Todas as palestras que muito deu, grande. o Dr. Seb frisava bastante a importância da dieta vegana, além do consumo preferencial de água de nascente.
Ele também costumava falar muito sobre Deus. Água de nascente? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da água de nascente para água? Que específico? E o que ele nos deixou na natureza, que nada mais eram do que elixires da boa saúde, indo de encontro aos preceitos médicos e científicos. Sebe fez dinheiro, principalmente. Não vai de contra, porque é uma rivalidade artificial. Tipo, você pode acreditar que Deus deixou as substâncias da natureza, mas, de novo, as doenças não é uma doença única. E não há substâncias únicas, há uma complexidade de substâncias. E a gente acha remédio nessas substâncias, só que não é uma substância que vai curar tudo. O chá de boldo é bom para problemas estomacais, mas ele não é bom para problemas de depressão. Porque as substâncias que o chá de boldo liberam, eles ajudam o seu sistema digestório, não o seu sistema nervoso central. Sabe? Existe esse conceito bom, né? Elixires de cura. Realmente, existem curas de substâncias químicas que são extraídas de várias folhas e ervas. Mas falar que uma dieta exclusiva de vegetais vai te curar é complicado, porque muitas vezes essas substâncias químicas não são extraídas comendo, por exemplo. O boldo você tem que fazer chá, você tem que macerar o boldo para você conseguir extrair substâncias químicas dele, para você conseguir ter o efeito dele. Se você comer o boldo, não vai ter provavelmente o mesmo efeito do que você tomar um chá de boldo, certo? Nos Estados Unidos, onde chegou a ganhar cerca de $3.000 em um único dia. Com esse dinheiro, ele abriu seu centro de tratamento em Honduras, no vilarejo de Usha. O local é privilegiado pela natureza, com fontes termais naturais, onde o enfermo tomava banhos de vapor como parte dos tratamentos. Em 2016, no entanto, Sebe e seu associado Pablo Medina foram presos no aeroporto Juan Manuel Galvez, no Caribe, como suspeitos de lavagem de dinheiro. Com o doutor, foram encontrados $37 mil não declarados. Realmente, as vendas dos elixires e os atendimentos pessoais que Sebe fazia renderam-lhe um bom montante de dinheiro. O fato é que, por não ser licenciado, qualquer escorregão mínimo seria o suficiente para a justiça incriminá-lo. Sebe não teve apoio algum. Coitado, né? Coitado da justiça. A justiça é muito dura, né? A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Pô, o cara só tava dando receita, consultando medicamentos, fazendo tratamento em pessoas, e ele só não era médico. Pô, o mínimo de deslize, né? Coitado, o mínimo de... A justiça é muito maldosa com esse pobre médico que curou o câncer e o HIV. A justiça é muito injusta. O mínimo deslize, o cara só errou um pouquinho assim, cara. Por que estão prendendo ele, cara? Ele só foi médico sem licença e sem cuidado nenhum, e sem metodologia, e sem experimento. Só isso. Só isso. Só colocou a vida das pessoas em risco. A não ser o da família, que lutou o máximo que pôde para inocentá-lo. Porém, o que ocorreu é que a maioria das pessoas que poderiam ajudá-lo simplesmente virou as costas. Por isso, Sebe passou a ser tratado com o mesmo status de um criminoso cruel dentro da prisão. Ele chegou a dizer Fonte, Arial 12. A sua filha, por meio de um telefonema, que estavam envenenando a comida dele e, devido a isso, ele não estava comendo. 3 dias depois, veio a triste notícia para a família. Alfred Darrington Baumann, o Dr. Sebe, havia contraído pneumonia e não resistiu. Um dos pioneiros da medicina alternativa perdeu sua... Caramba, eles colocaram no título mesmo e foi envenenado. E a única evidência que não tem é a fala do própria pessoa e ele morreu de pneumonia. E que veneno que causa pneumonia.
vida, porém, seu legado ainda continua e tem trazido muitos benefícios a muita gente. Não tem. Nossa, pior que... Falando de conspiração, né? O último papo, o fim do mundo, depende apenas do papado. Caramba, que título maravilhoso. Tô com vontade de clicar. Mas... Caramba, mano. Putz grila, velho. Viu? Por isso que a gente tem que ter cuidado com as informações. Cuidado com o tipo de divulgação. Cuidado com essas coisas de vídeos que a gente passa pelo WhatsApp, conhecimentos que a gente passa. Por exemplo, se eu vim aqui na página do Fatos Conhecidos, ó, fontes, vamos ver fontes aqui. Tem um link do Peixebin. Vamos ver. Fontes. A primeira fonte é blog CMMJ História da Medicina. Até aí tudo bem, deve ser a fonte para aquele comecinho que eles falaram, né? Segunda fonte, um vídeo do YouTube. Um vídeo do YouTube com o mesmo título. Desconhecido. Tu tá de Ctrl+C, Ctrl+V em YouTube gringo? É isso mesmo? Caramba, mesmo título, só que em inglês, né? Ou meu inglês é ruim, mas eu acho que é o mesmo título, né? Dr. Sebi, o herbalista que curou câncer e foi envenenado na prisão por isso. É o mesmo título. Tá, nada contra o canal de YouTube, mas canal de YouTube que não coloca referências, porque podia ser referência da referência. Vamos dizer que, tipo, esse vídeo do YouTube usou outras referências. Não tem referência, só tem aqui, tipo, o site deles, o Instagram deles e tudo mais. Eles não usam referência nesse vídeo. Então, não é uma referência válida. BBC. William Rachel, os controversos tratamentos sexuais de um dos psicanalistas mais radicais da história. É uma referência, mas é uma referência de jornal e não parece ser uma referência boa para eles, porque só de passar o olho aqui parece ser uma matéria que fala negativamente do William Rachel. E no vídeo eles falaram positivamente. Wikipédia, vamos lá. Wikipédia do William Rachel de novo. Wikipédia é uma boa referência, mas não é uma referência primária. Inclusive o Wikipédia tá falando aqui das mesmas coisas controversas, pelo que eu dei um canto de olho aqui. Tá falando sobre questões de sexualidade e tudo mais, de violência e blá blá blá. Igual a BBC. E aqui, outro vídeo do YouTube. Um vídeo gringo. A palestra do cara. Tudo bem. É uma referência, mas não é uma referência para discutir. É para discutir o cara, mas não para discutir ele. E aqui a outra referência é a loja de produtos naturais. Então a fonte é aquilo mesmo, é fonte. Arial 12. Fonte. Confia. Só confia. E é isso então, né? Cuidado aí com os conteúdos que a gente consome na internet. Cuidado com os conteúdos que a gente compartilha, principalmente pelo Zap. Bebam água. Vão ao médico. Também vá à igreja. Também use tratamentos alternativos, mas junto com o tratamento oficial. E sempre com informação e com segurança, pelo amor de Deus. Não é sobre discriminação religiosa, não é sobre desacreditar curas, não é sobre desacreditar milagres, é sobre tratar do nosso corpo, que é o nosso bem, um dos nossos maiores bens, né? Não o único bem, de maneira responsável, com informação, com consciência, e para que a gente consiga viver bons anos junto daqueles que a gente ama. Não caiamos nesses contos não contos místicos, mas contos que usam do misticismo para nos enganar, tudo bem? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar e não esquece de me dar sugestões do que eu posso reagir aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.